Esther não havia declarado ao seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem, o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandamento de Mordecai, como toda criança. Isso. Então Mordecai falou assim para Esther: ó Esther, você vai para lá, você vai ficar no palácio do rei um tempo, você vai ser cuidada pelo rei, mas importante, não abra a boca sobre quem você é, não diga que você é judia. Por que Mordecai proíbe? Provavelmente porque declarar ser judia traria algum tipo de problema. Entenda uma coisa, e é bom que eu tente pintar dessa maneira. Mordecai é alguém que está cuidando de uma menina órfã. Esther não tem pais, por isso que Mordecai está cuidando dela. E o que ele, como parente mais velho, quer essa menina, essa moça? Ele quer uma vida boa, a melhor vida possível. A gente não fala assim para os nossos filhos: filha, o papai e a mamãe, a gente quer dar o melhor para vocês. Olha, eu queria dar para vocês o que eu motivo. Pai e mãe não quer assim. Pai e mãe sempre querem essas coisas. E Mordecai provavelmente quer uma vida melhor para essa moça que é cativa, que nunca experimentou uma vida livre, que nunca experimentou uma vida confortável. Pela primeira vez ela tem chance, porque a Bíblia diz que ela era linda. Linda. Mordecai sabia, ele disse assim: não feche a boca, não fale quem você é. A gente poderia dizer, eu estou tentando pintar desse jeito, que ele até tivesse boa intenção, mas o que eu quero chamar a atenção é que Mordecai estimula a dicotomia, porque ela não revela quem ela é, e ela é escolhida rainha exatamente sem mostrar-se judia. A história prossegue e nós não sabemos, ela não revela para a corte que ela é judia, até que surge o problema de Amã, e Amã vem depois. Amã é aquele assistente do rei que vai perseguir os judeus, porque ele não gosta de Mordecai, e aí vai surgir o problema que chega no nosso texto. Mas quando ela escondeu a sua identidade, não tinha Amã na história. Então, o que acontece? Qual é o custo? Presta atenção, qual é o custo de você dicotomizar a sua vida? Na pior das hipóteses, ela foi imoral e seria desprezada. Por que eu digo isso? No versículo 14 do capítulo 2, alguém leia por favor o 2,14, só para a gente entender onde é que Esther estava. Olha só, Esther, junto com outras moças, estava na casa das mulheres. Essa é uma maneira bonita e educada de dizer outra coisa. Ela estava no harém. E o rei, eu vou usar aqui o termo com cuidado, mas para você entender a coisa, o rei experimentava aquelas mulheres. E se ele não gostasse, ela ficava frustrada e cativa ao rei o resto da sua vida. Isso fala no finalzinho, ela não voltava mais ao rei, a não ser que ele se agradasse dela. Eu mandava chamar pelo nome. O que eu quero dizer para você? Eu dizer o seguinte: Esther é uma moça que se sujeitou a um estilo de vida que não era certo. Na pior das hipóteses, isso. Ela seria impura e ela talvez fosse desprezada. Mas se você dissesse assim: não, pastor, desculpa, eu acho que isso não aconteceu, ela era crente. Ah, não, com certeza que não aconteceu com ela. Ela tinha que ser crente. Na melhor das hipóteses, ela estava se propondo a casar-se com um homem que não temia o Senhor. E isso na lei de Moisés era pecaminoso. Na lei de Moisés, está bem claro em Deuteronômio, isso era proibido. Isso não era lícito. Deuteronômio 7 deixa isso muito claro. Por isso tem histórias no Antigo Testamento em que até algo radical acontece, como homens são chamados a deixar as mulheres pagãs que eles com quem se casaram quando estavam fora da terra de Israel.
porque Deus não queria que os povos se misturassem e tivesse idolatria. Então o que eu quero mostrar é o seguinte: se você quer pintar um cenário bonito ou feio, não importa, Esther pecou. Esse foi o custo de você não revelar quem você é. Isso foi estimulado pelo parente dela. Por que eu acho isso importante? Eu nunca tinha, até pouco tempo atrás, eu nunca tinha lido a história de Esther desse jeito. Mordecai sempre pareceu um homem muito crente para mim. Esther também é uma moça corajosa. Mas o começo da história de Esther não é. O começo da história de Esther é uma mulher que estava acostumada a dividir a sua vida. Quando ela era judia, claro que ela era judia. Talvez na sua individualidade ela fizesse as suas orações. Mas diante do rei, ela era como qualquer outra moça. Diante do rei, ela era como qualquer outra candidata. É isso que eu quero chamar a atenção para as inconsistências que às vezes a gente traz quando a gente divide a nossa vida. Eu quero dar 2 exemplos. Um eu tirei de um livro, o outro um presbítero da igreja onde eu trabalho, ele chamou a minha atenção, foi muito perspicaz. O que eu li no livro é esse aqui, ó. O diácono que era advogado em uma empresa grande, cuja tarefa era achar brechas em contratos jurídicos para poder quebrá-lo em favor da empresa. Tem um livro por uma autora chamada Nancy Pearcey, em que ela diz que ela uma vez teve uma conversa com um homem que era servo de Deus, muito crente, homem de família, cuidava de sua esposa e filhos, era diácono na igreja, e ele trabalhava numa empresa muito rica, tão rica que ele fazia parte de um departamento jurídico tão grande que ele só tinha uma função no departamento jurídico. Ele cuidava de contratos e principalmente em achar brechas em contratos, quando a empresa não queria mais continuar o contrato. Se a empresa não queria mais, ele achava uma brecha legal, não estava fazendo nada de ilegal, ele achava uma brecha legal para a empresa romper o contrato, porque não era mais interessante para a empresa. Aí uma vez ele foi confrontado com uma pessoa que disse assim: você já parou para pensar que o que você faz profissionalmente é totalmente contrário ao que Jesus disse? Seja o seu sim, sim e não, não. Em outras palavras, alguém disse para ele: o que você faz profissionalmente é quebrar a palavra. Mas ele falou: eu não faço nada de legal. Mas na cabeça dele nunca tinha caído a ficha de que o que ele fazia era ser uma pessoa que rompia com promessas, que quebrava promessas. É isso que ele faz profissionalmente. Ele é um quebrador de promessas. Fica feio desse jeito, né? Ninguém quer ter essa profissão. É muito feio, não é crente. Mas é um advogado que achava brecha no contrato, não parecia tão ruim. Esse é apenas um exemplo real, retratado no livro, de alguém que precisou ser confrontado para enxergar a dicotomia, a inconsistência entre fé e trabalho. Eu vou chamar a atenção de uma outra. Imagina um membro da igreja que resolve fazer coaching. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com isso, mas quem está no mundo das empresas sabe que agora é a coqueluche. Se a empresa quer render bem, o que ela faz? Ela contrata um coach. É o cara que vai motivar o funcionário para ele produzir mais. O coach é aquele que vai falar assim: olha, eu quero trabalhar com aquilo que é bom para o funcionário. E a empresa fica empolgada com isso, porque normalmente o funcionário fica alegre, a empresa fica alegre e o coach faz o trabalho dele. Então todo mundo ganha. Aparentemente é uma profissão que tem ganhado espaço porque parece que traz benefício para todo mundo. Só que ao fazer coaching, ele não se enxerga nutrindo os sonhos idólatras do funcionário, esse é o primeiro mal, com o propósito último de trazer lucro à empresa. Esse é o segundo mal. Deixa eu explicar. O que um coach faz? Um coach tenta inspirar alguém a trabalhar de acordo com os seus sonhos, com os seus ideais. Ninguém inspira o outro dizendo assim: então continua firme aí 20 anos que não vai dar para frente, você não vai ganhar nada na empresa, você não vai subir. Ninguém é contigo assim. O que ele faz? Ele apela para os seus sonhos de subir na carreira, de conseguir alguma coisa melhor, até porque todo mundo tem desejo de ser chefe, né? Todo mundo tem um dia desejo de trabalhar numa posição em que ele coordena outros. Então, na verdade, o coach que ele está fazendo, ele está nutrindo os sonhos idólatras do funcionário. Ele está dizendo para o funcionário tudo aquilo que ele pode ser.
Se você buscar força no seu interior, você pode, você consegue. Na verdade, ele está inflando o ego dele, mexendo com os ídolos dele, para que ele saia. É isso aí. Sabe quando você sai motivado de alguma coisa? Agora eu vou trabalhar, agora vai ver. Se eu me der a promoção, vai ver que eu vou trabalhar que nem um cabelo. O que o coach conseguiu? Ele conseguiu motivar alguém a sonhar com alguma coisa que era idólatra. Por que idólatra? Porque ele botou o coração dele nisso, mais do que Deus. Isso é idolatria. Agora, por que o coach faz isso? No fundo, eu tenho 3 mais. Olha que mal. Não é o bem-estar do funcionário. Se fosse o bem-estar do funcionário, tem que dar uma bucha de realidade. Mas nem coach vai dar uma bucha de realidade. O que eu estou tentando mostrar com esse exemplo? Eu estou tentando mostrar que alguém pode fazer alguma coisa que é lícito, mas ele não percebe que não bate com o que a Escritura fala que a gente tem que fazer quando ele serve o outro. Eu não estou falando de nada que seja ilícito e ilegal. Estou falando de coisas que são corretas, aparentemente. Não tem nenhuma quebra de lei humana, mas que são inconsistentes em relação àquilo que a gente crê. E a dicotomia disfarçada, que você, talvez você diga assim, pastor, tudo bem, o senhor está falando de dicotomia e tal, mas eu sou favorável da gente servir a Deus de segunda a segunda. Essa coisa de crente no ninguém não é comigo não, pastor. Por isso que eu falo assim, de vez em quando eu falo assim, que nós ouvimos mensagens tipo, você tem que ser crente de segunda a sábado. Aí aquele que está empolgado diz assim, amém, pastor, isso não fala que você não ouve. Fala que as pessoas não vivem. O que normalmente surge na nossa cabeça quando a gente diz assim, olha, não adianta ser crente sempre não. E eu tenho que ser crente de segunda a sexta, lá no seu lugar de trabalho, na sua vizinhança, na sua escola. O que normalmente surge na cabeça dos evangélicos? O que eu vou falar agora não é algo que eu inventei. A maioria das pessoas com quem eu converso responde uma dessas duas coisas. Ou atividades espirituais, evangelização, reunião de oração, ouvir música evangélica, aqueles exemplos que eu já dei, ou ética individual, honestidade, pontualidade, submissão às autoridades, eficiência. Normalmente isso é que ser cristão. Por exemplo, várias vezes a gente ouviu assim, ser cristão é fazer o melhor que você pode para honrar a Deus. Então, tire 10 se você for um aluno. A gente aprendeu assim. Ou se não, faça o melhor projeto que você pode fazer. Mas uma vez, eu aprendi muito com uma moça universitária que falou assim, eu trabalhava na universidade na época, eu era capelão da universidade em São Paulo, e aí ela disse assim, pastor, às vezes a gente precisa abrir mão de 10 para priorizar outras coisas na nossa vida. Só que isso está certo. Não é verdade que você honra o Senhor só com o ser melhor. Até porque o ser melhor pode ser uma obsessão. E na vida de alguns isso é ruim, isso é mal, isso é pecaminoso. Agora a gente sempre aprendeu que ser melhor, eficiência, honra o Senhor. Eu não estou aqui incentivando você a não fazer bem feito. Só estou dizendo que essas são as coisas que nós ouvimos e eu ainda acho que nós estamos com uma vida dicotomizada. Eu vou dar exemplo sem entender. Eu tirei isso de um livro muito legal que chama Como Integrar a Fé em Trabalho, do pastor Tim Keller. Ele dá o seguinte exemplo. O que seria um empresário cristão? E ele tirou essa resposta de vários empresários na região de Nova York. Um empresário cristão é aquele que deixa uma Bíblia em cima da escrivaninha para que alguém pergunte o motivo e abra a oportunidade para ele testemunhar. Então, o que é ser um empresário cristão? É aquele que vai deixar ali de cantinho a Bíblia. Alguém vai dizer, você é evangélico? Só assim? Então, eu como igreja. Aí ele termina o dia e diz, Senhor, já dei testemunho do Senhor. Falei a tua palavra. É isso que normalmente está na cabeça de alguns, que agora, hoje, eu preciso de Deus. Um empresário cristão é aquele que ora pelos negócios, agradecendo cada êxito profissional. Termina o negócio, fechou o negócio e fala assim, Senhor, te louvo, porque o Senhor abençoou esse negócio. Muito obrigado. O empresário cristão é aquele que compartilha o lucro da sua empresa com instituições de caridade.
Preste atenção, eu vou tentar ser cuidadoso. Eu espero que eu não tenha amargurado você. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. Essas coisas são boas, as três. Não há nada de errado em nenhuma das três. O meu ponto é apenas mostrar que normalmente é só até aí que a gente vai. E isso é pouco. Por quê? Porque nenhuma atitude acima é desprezível, todavia nenhuma aborda a questão de como a fé deve influenciar a maneira de trabalhar. Deixando a Bíblia ali em cima, ou orando depois de fechar o negócio, ou dando dinheiro para uma instituição social, trabalho social, nada disso é desprezível. Eu repito, pode ser bom, mas nenhuma das três coisas tem a ver com a maneira como você trabalha. Nenhuma das três. Então, ser um empresário cristão significa ser empresário igual aos outros, mas aí acoplar algumas atividades cristãs. Com esses exemplos a gente tem o que? A gente tem exatamente essa, eu gosto de usar essa analogia. Fé e trabalho para a gente são como duas peças de Lego. A gente conecta e diz assim, ó, para mim tem tudo a ver, pastor, ó, ninguém. O problema das duas peças de Lego é que a gente tira o Lego lá no que tempo. Na hora que a coisa aperta, a gente só desconecta. Fé e trabalho não podem ser duas peças de Lego, porque elas ainda são separadas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma peça não é parte da outra. Fé e trabalho, veja só. Se ser cristão no trabalho significa atividades espirituais e ética individual, mesmo sendo importantes, você apenas anexou a fé à sua profissão. Você só conectou as duas. O que eu quero dizer, para começar a fechar a minha palavra, é o seguinte: nós temos que integrar, não conectar. Olha o exemplo de fé conectada, anexada. Isso aqui eu dei um exemplo de uma loja de artigos evangélicos lá em São Paulo. Olha só. Exemplo de fé anexada: faz culto de inauguração para consagrar o Senhor. Recebe os funcionários com a paz do Senhor. Toca músicas evangélicas dos alto-falantes, coloca um folheto evangelístico na sacola na compra de presente. Essas quatro coisas são exemplos de fé anexada. De novo, vou repetir o mesmo conceito. Nenhuma das atividades é errada em si mesma. Eu não estou dizendo que elas são desprezíveis. Ah, que absurdo fazer isso. Não é isso que eu estou dizendo. Só que elas não moldam a atividade profissional. Elas não moldam a atividade profissional. Elas são conectadas. Então, o que eu quero propor para fechar é que nós temos que aprender a integrar fé e trabalho. Fé e trabalho tem que ser igual fermento quando cai na massa. Uma vez que caiu, vamos tirar a massa. Uma vez que misturou, ninguém sai catando o fermento. O fermento leveda a massa, e Jesus usou essa ilustração, a massa inteira fica levedada. Tanto é que os pães que eram levedados não podiam ser usados em determinadas ocasiões. Que ninguém deixa cair lá um fermento e fica um pouco, depois fala, esqueci que você tem fermento. E vai, não, você agora pode. Faz outro. Porque o fermento ele tem uma capacidade de penetrar a massa que ele se torna inseparável. Nossa fé tinha que ser integrada ao nosso trabalho de tal forma que tudo que a gente faz, não só as atividades espirituais, tudo que a gente faz é moldado por uma perspectiva bíblica. A sua fé tinha que permear como o fermento leva da massa. Olha esse ponto. Precisamos deixar de ser profissionais que são cristãos para nos tornarmos cristãos em nossa profissão. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. O profissional que é cristão, as duas peças de Lego, ele é profissional, mas ele também é cristão, então ele gostaria de servir o Senhor. Voltando ao meu ponto inicial. É igual o médico que fala assim: eu sou médico, pastor, mas eu queria muito dedicar o que eu conheço, o meu conhecimento para a glória de Deus. Pastor, tem uma ideia? Já sei. Próximas férias eu vou te levar para o campo missionário. Você vai atender um monte de gente, vai voltar feliz da vida, arrebentado fisicamente. Você vai voltar feliz da vida, porque lá você cuidou de pessoas e serviu a Deus. Qual é o problema disso? Os outros 11 meses. Um médico que é cristão é aquele que vai para o campo missionário porque ele quer legitimar o estudo dele e dar um pouquinho para Deus. Agora, o cristão que é
cristão enquanto médico, ele começa a questionar uma série de procedimentos. Ele questiona, por exemplo, que o Brasil é o número 1 em cesáreas, porque as mulheres mais modernas, em especial, têm medo de ter parto. Isso é um problema no sistema de saúde brasileiro. Por que está se tornando cada vez mais prático fazer cirurgia bariátrica? Porque é melhor resolver assim do que propor uma mudança gradativa e prolongada. Eu quero chamar a atenção, é só que o médico que é cristão na sua profissão, ele não honra a Deus só quando ele para e a vida nos 5 anos e é funcionário. Ele honra a Deus quando ele começa a questionar se está certo fazer desse jeito. Eu sei que todo médico recomenda, pastor, mas eu não sou todo médico. Eu tenho uma mente cristã. E a Bíblia fala que todo pensamento meu deve ser levado cativo a Cristo. Então eu questiono esse sistema do SUS. Eu questiono algumas coisas que acontecem. Eu questiono os remédios que a gente dá. Uma vez eu tenho vários médicos na igreja onde eu pastorei. Um deles uma vez chegou para mim e falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. É muito legal. Ele falou assim: pastor, nós vivemos uma cultura que não suporta dor. A gente tem remédio para dor o tempo todo. E ninguém suporta angústia. É por isso que a gente tem profissionais que cuidam só de problemas da alma agora. Porque ninguém suporta ficar um pouco para baixo. Eu falei, puxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por exemplo, os judeus entendiam que tinha um momento de lamento na vida. Então, tem salvos de lamento. Sabe que isso não tem nada a ver com o Brasil? Há um pouco tempo atrás eu estava falando com pastores e eu disse para eles assim: que estilo musical brasileiro se assemelha ao salmo de lamento? A gente só tem música alegre. Sabe por quê? A gente tem que espantar pela tristeza. É assim que a gente aprende. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu só estou questionando coisas próprias da nossa cultura. A gente tinha que começar a pensar a partir do referencial cristão. O judeu no Antigo Testamento, que amava a Deus, ele sabia que tinha momentos que ele tinha que lamentar profundamente o fato de não estar como está. E ele escreveu o salmo de lamento pedindo que o Senhor trouxesse tudo nos eixos, castigando inclusive, mas fazendo o seu reino visível. Ele passava por tristeza. Isso era visto como bom, não. Agora, eu só estou mostrando para vocês que normalmente um médico que recebe alguém que está passando por uma tristeza, o que ele faz é um remedinho para te deixar uma joia, ficar para cima, alegre, feliz. Todo mundo faz, qual é o problema? Eu quero dizer, nós temos que aprender a fazer toda a nossa vida ser moldada pela nossa fé. Eu vou terminar com o exemplo de Esther. Por quê? Agora a gente chega no nosso texto e eu vou fechar com ele.